Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Hoje vamos entrevistar o nosso amigo André Torres, um concurseiro de sucesso atualmente lotado no cobiçado Tribunal de Contas da União, o TCU. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Salve, salve galera concurseira, vamos para mais um ProvasCast. Hoje o nosso entrevistado é o André Torres, auditor de controle externo do TCU. Comigo, os professores Luiz Cláudio e Walter Cunha. Logo de cara aqui, vamos dar um salve aqui para essa galera. O nosso entrevistado está aqui também, está todo mundo reunido. Professor Walter, dê o seu alô aí. Salve, salve galera, é um prazer ter aqui o nosso convidado, André Torres, né, que já foi meu aluno, né, hoje é mestre, está trabalhando lá num dos órgãos que foi considerado um dos melhores órgãos, né, o melhor órgão da administração pública brasileira, né, numa recente pesquisa. E salve LC, salve Durães. Pronto, professor LC, seu alô aí inicial aí pra galera. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Walter? André, seja bem-vindo. Estamos aqui de volta agora para falar um pouquinho do TCU. Existem boatos aí de que em breve será lançado o edital para esse órgão. É um órgão bastante concorrido, né? Bastante bem visto aí pelo pessoal que peleja nessa área de concurso de TI. E a gente convidou o André até para que ele possa falar para a gente se é tudo isso mesmo, né? Ou se não, né? Eu acredito que vai ser uma entrevista ótima, aí, principalmente pelo momento em que ela se apresenta. Andrezão, dê aí o seu alô aí inicial pra gente começar o nosso bate-papo. Diga lá. Opa, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Pra mim já é uma honra vocês me convidarem, esse convite já é uma honra. E dizer que eu tô feliz de participar, espero poder ajudar, né? Espero poder contar um pouco minha história e ajudar quem tá aí na luta, né? Até porque todos nós já vemos essa luta, né? Pois é, e uma luta que não é fácil. Bom, logo de cara, a gente sempre já trabalha em cima dessa ideia da sua história, né, do seu caminho, porque todo mundo tem essa expectativa, né? Cria essa expectativa para nós que somos professores, pessoal do portal, então a gente também traz essa abordagem, especialmente para um concurseiro de sucesso como você. Como foi que você começou? Qual foi esse trilhar, esse start aí nessa sua carreira de concurseiro, a carreira de sucesso, que aliás eu fiquei sabendo que você também, além de auditor de controle externo aí do TCU, foi Papa Charlie aí do DF, foi policial civil do DF, pois é. Então também estamos nessa labuta aí. Diga aí, conte um pouquinho a sua história pra gente. Opa, só uma correção, eu fui Papa Fox, não foi Papa Charlie não. Opa, foi Papa Fox, a produção pagou aqui Papa Charlie, mas Papa Fox tá valendo também, não muda nada. Faz parte da força, mas diga lá. Vamos lá. Bom, então, primeiramente, é até bom falar isso, né? Porque as pessoas às vezes acham que quem está estudando para concurso e quem passa é gênio, né? E eu queria já deixar bem claro que eu nunca fui gênio de nada, nunca estive entre os primeiros, nunca fui aluno top, nunca fui nada disso, né? Então, às vezes a gente tem aquela impressão, né, que só os caras que são incríveis e brilhantes que chegam lá. E eu costumo dizer que as pessoas que não desistem, que têm perseverança, chegam lá, né? E aí é bem a primeira coisa que eu digo, para as pessoas não criarem expectativa, achar que eu não tenho chance, porque eu nunca fui melhor, e eu também nunca fui melhor. Então, eu quero começar dizendo isso. Em que momento então, André, assim, em que momento então que veio, assim, no teu histórico, vou fazer o concurso, e qual foi o primeiro concurso que você focou? Onde foi a ideia e qual foi o primeiro concurso? Bom, então vamos lá. Eu entrei em 2000 na UNB, né? Fiz na UNB. Eu comecei fazendo curso de matemática. E aí, porque na época tinha o PAS, né? Não sei se vocês daqui conhecem, não sei se vocês são de fora, eu não conheço o PAS, mas é aquele programa de avaliação que você faz no final do primeiro, segundo, terceiro ano, né? E eu vi que não ia dar para mim passar em computação, que era um curso, era concorrido, né? E aí eu coloquei matemática, aí já fiz o primeiro semestre, já fui adiantando as matérias, e aí fiquei estudando para computação. E aí entrei em computação também depois do semestre, e aí comecei de fato a fazer computação. Em 2004 eu me formei,
E naquela época não tinha muito ainda essa onda de concurso, sabe? Não era o que é hoje, né? Eu até me lembro de colegas meus, poucos colegas estudando para concurso, e os poucos que estudaram logo passaram assim para cargos excelentes, assim. Então é um pessoal que no início assim aproveitou, se deu bem muito rapidamente, né? E eu no final do meu curso eu tava muito pensando na questão de concurso para a Polícia Federal, para o Exército também, né? Para quadro complementar, que eu sou filho de militar, então tinha essas coisas assim, né? Parece que queria ter uma arma, né? Aquela coisa assim, né? E aí, no último semestre da minha faculdade, segundo semestre de 2004, teve mais uma greve bem grande, aquelas greves de 3 meses em casa, né? E aí eu vi que ali era uma oportunidade de eu estudar, e já, de repente, no final da faculdade, já ter um emprego, já começar com um emprego, né? Foi aí que eu comecei a estudar para o Exército e para a Polícia Federal. Eu tinha um ritmo, como estava em greve, né? Eu consegui fazer um ritmo bom, entrei no cursinho. E aí, graças a Deus, eu consegui passar para a Polícia Federal na primeira turma, né? Então, no final de 2004 eu me formei, e no início de 2005 eu já estava encaminhando para o curso de formação, né? E também passei para o Exército. E aí eu cheguei no Exército antes, né? E aí, no início do curso de formação, a Polícia Federal chamou e eu fui para a Polícia Federal. Então, André, você é mais um caso aí, parece, recorrente até, né? De pessoas que decidiram começar a estudar para o concurso ainda na faculdade. Você nem chegou então a passar pelo mercado e nem também teve essa expectativa ou vontade, né? Depois que começou a trabalhar. Seu primeiro emprego foi público mesmo já? Eu estagiei bastante no meu curso, né? Eu estagiei na Accenture, não sei se vocês conhecem essa empresa. Sim. Aí tinha a ideia de continuar na empresa, mas eu acabei enxergando que ali não era o melhor caminho para mim, pelo menos. É engraçado que até hoje vocês falando isso, né, de recorrência, né? A minha carteira de trabalho ela é zerada, né? Ela não tem uma caneta escrita nela por causa justamente dessa sequência, né, de concursos públicos, né? Pois é, a minha já tô indo pra segunda, eu espero que eu nem assine essa segunda não, viu? O André, o Durães, ele tá vibrando aí com a tua trajetória, porque você tá falando de polícia e exército e queria pegar em arma, filho de militar, e o Durães, a vida dele é essa daí, entendeu? Por isso ele tá tão vibrando aí com a tua história, né? Gosto muito porque quando você falou aí Papa Fox e etc, só para traduzir pro pessoal, o Papa Fox é Polícia Federal e Papa Charlie é Polícia Civil, né, dos seus respectivos estados. Para aquele que nos ouve não ficar boiando na conversa. André, dentro dessa sua ideia de início, né? Quais foram as maiores dificuldades que você viu, mesmo conciliando aí a faculdade? Você utilizou os conhecimentos da faculdade, ou melhor, o seu final de curso, você já aproveitou aí, olhando já no concurso? Como foi isso aí, esse seu início? Pois é, como eu falei, né, eu fiz esses 2 concursos, e o do Exército ele era para TI mesmo. Então ele era um concurso voltado para TI. O da Polícia Federal é genérico, né? O cargo de agente é um cargo genérico e assim, tinha a prova de informática no meio, né? Mas era um cargo mais genérico. Então assim, como eu estava focando os dois, realmente assim, no Exército, com certeza eu utilizei bastante dos conhecimentos da faculdade, claro, né? Era concurso específico. Mas no caso da polícia, não muito, né? Eu acabei tendo que correr atrás de tudo. Eu não sabia que... Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer o cursinho, eu não sabia nem o que era Constituição, eu não sabia o que era um direito administrativo, eu não tinha nem noção do que era isso. Na faculdade eu nunca tive contato, né? Então foi nesses 3 meses que eu tive que ter contato e aprender do zero, né? Em relação a direito, essas coisas. Professor, você alguma colocaçãozinha pra gente engatilhar aqui a nossa entrevista? Eu tô ouvindo o André falar com a gente, então eu tô imaginando já a questão da rotina de estudo. Ele já, no meio de uma das respostas, ele falou que chegou a fazer cursinho, né? Que me deixa bastante curioso. E aquela ideia de sempre, né? Como estudou e etc. Eu acho que são assuntos já para o segundo bloco, né? A gente poderia, inclusive, já encaminhar aí essas questões e já partir para o segundo bloco. O que você acha, Davi? Claro, essa parte, inclusive, para que a gente traga aí para o nosso ouvinte, né? O foco de orientações para aprovação, né? Esse caminho, essa receita aí, que na verdade, como ele disse logo no início aqui, não há genialidade, há esforço, né, a dedicação. Inclusive na nossa entrevista com o professor LC, que nos surpreendeu muito, surpreendeu a todos, inclusive trazendo logo aqui o feedback positivíssimo da nossa comunidade, que é a dedicação, né? Ter a vontade de
trabalhar, de colher os resultados, e isso aí acaba sendo natural. Não há genialidade, há transpiração. Muito bem, vamos encaminhar então para o nosso segundo bloco, trazendo aí um pouco sobre a preparação propriamente dita, né? Sobre a preparação do TCU, as dicas aí, os caminhos que foram traçados pelo nosso amigo André Torres, e já já a gente volta. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste segundo bloco, falaremos um pouco da preparação bem-sucedida do nosso entrevistado, que acabou culminando na sua aprovação em alguns dos mais concorridos concursos do Brasil. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando o nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, pessoal! Estamos retornando aqui no nosso segundo bloco com o André Torres, auditor de controle externo aí do TCU. Andrezão, o professor Walter vai começar aqui nosso segundo bloco já com alguns questionamentos. Professor Walter, mande ver. André, relembrando aí o bloco 1, você disse que logrou êxito aí no concurso do Exército, né? Que é um concurso muito bom, e também logrou êxito no concurso da Polícia, né? Do DF. E aí, eu sei que hoje você é TCU, acompanhei sua trajetória lá como aluno, mas a pergunta que vem é, eu estava lá na Polícia do DF, ou eu poderia ser um oficial lá do Exército? O que te levou a focar no TCU? Quais foram, o que alguém falou, como é que foi a tua mira no TCU? Como é que ela aconteceu? Professor Walter, só uma correção, o homem era a Polícia Federal, professor Walter. Ah, é? Tá certo. Eu tô com esse negócio de PCDF na cabeça. Pois é, eu acho que você tá devendo pra PCDF, cara. Eu acho que tem alguma coisa sua aí que a gente vai descobrir até o final aí desse segundo bloco. Mande lá, Andrezão. Resenhas à parte, mande lá. Mas a PCDF aqui ganha muito bem. Ah, então tá tudo. Tá explicado, vai ver isso. É equiparação salarial. Diga lá, André. Não, então na verdade é o seguinte, como eu falei, eu fiquei na polícia 6 anos, né? Lá eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos na área de TI e 3 anos na área de crimes cibernéticos. E em um determinado momento eu senti que era hora de buscar uma outra coisa, né, por uma série de questões. E eu comecei a estudar para o concurso de 2009 do TCU. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas esse concurso é uma verdadeira carnificina, né? Eu tava lá, eu fui testemunho ocular da história. Se não me engano eram 17 vagas e 9 aprovadas, foi uma coisa assim? Eu saí caxingando nessa prova aí que o André quer pontuar é que foi a primeira prova na história que o número de candidatos que sobreviveram era menor do que o número de vagas. Você saiu de lá com a asa quebrada. Sobrou vaga. Bicho, porque eu comecei a estudar um ano antes dessa prova, né? E mais ou menos, foi um ano mais ou menos. E eu vim estudando, vinha com um ritmo legal, né? Cara, essa prova foi um verdadeiro balde de água fria, né? Você olha pra prova daquela e foi difícil, né? Qual que foi a banca mesmo? Eu não... CESP. Velho CESP de guerra. Então, pois é, e aí você tentou fazer o TCU em 2009, naquela carnificina não conseguiu, e aí? E aí foi o seguinte, cara, eu sempre falo o seguinte, que concurso você tem que tomar uma pedrada e continuar andando, né? Porque muitas pessoas olham para a situação dessa e desanimam, né? Ah, eu vou tirar um mês de férias para descansar. Ah, eu vou diminuir o ritmo. E assim, toda vez que eu apanhava de uma coisa dessa, era mais um estímulo de continuar estudando mais e mais. E eu acho que a perseverança foi um fator decisivo aí. E aí eu continuei estudando como se nada tivesse acontecido, pensando, ano que vem tem mais, né? Pensei, se sobrou vaga, então vai ter que ter outro concurso. E aí eu continuei estudando, foi até a época que eu tive a oportunidade de estar com o Walter, né? Eu fiz um cursinho com ele de exercício. E pronto, continuei. Aí eu tive a felicidade de passar na ANEEL, um curso
que teve em 2010 já. E alguns meses depois teve a prova TCU e aí finalmente deu certo, né? André, você fala que continuou estudando. E como é que era o ritmo? Porque nessa época em que você fez a prova do TCU, você já ainda trabalhava, né? Isso. Na Polícia Federal, e você com certeza tinha menos tempo. E não foi um estudo igual aquele que aconteceu quando você ainda estava na faculdade, que provavelmente você tinha mais tempo para estudar, né? Embora fizesse estágio e tal, era a vida de estudante. Como é que era a rotina, assim? O pessoal que escuta a gente sempre está preocupado com aquela velha pergunta, né? Até para saber se o cara tem ou não tem chance, né? Aquele velho medo. Ele vai achar que só passa quem pode estudar o dia inteiro, e que não é bem assim, né? Como é que era a sua rotina? Você fazia cursinho à noite, trabalhava de manhã, como era? Estudava no final de semana? Uhum. É engraçado essa questão do tempo, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que quem tem mais tempo fica pior ainda. Com certeza. Porque quando você tem muito tempo, você deixa para depois e acaba aproveitando menos o seu tempo, né? Eu, como você falou, eu trabalhava 8 horas por dia, então era de manhã e de tarde, né? Saía do trabalho às 6 mais ou menos, ia para casa, lanchava e começava a estudar às 7. 7 da noite começava. Foi importante também contar com minha esposa, né? Que ela me apoiou. Se a esposa não me apoiasse seria difícil, né? Para eu poder realmente dedicar esse tempo. E eu ficava mais ou menos de 7, 8, 9, 10 até 11. Então era mais ou menos umas 4 horas por dia que eu tinha, né? Geralmente no final de semana eu não estudava. Porque eu também tinha que reviver, né? Eu não poderia... Assim, isso é pessoal, claro, né? Cada um escolhe e tal, mas pra mim eu achava que tinha hora de descansar também. Às vezes eu estudava no sábado, né? Mas pelo menos um dia de semana eu não estudava. Tipo um domingo, por exemplo, né? Mas isso também varia de cada pessoa. Claro, então... Não, diga. Pode concluir. Não, é só isso. Então era mais ou menos 4 horas por dia, né? Meu ritmo de estudo era esse. Não, é porque às vezes essa questão que o professor Alessi falou é muito importante, porque os alunos se cansam são até repetitivos com esses questionamentos, né? Professor, quanto tempo eu preciso estudar para passar, ou quanto tempo você estuda? E assim, a fórmula não é exata para cada... O que serve para mim não serve para você, não serve para ele. E tem um outro fator também que as pessoas às vezes desconsideram, que é a bagagem que você já traz, a sua formação, né? Tudo que você já trouxe e a qualidade do seu estudo, né? Basicamente a qualidade do seu estudo. Se você estuda bem, você pode se dar o luxo de tirar um dia aí de folga e não tem problema nenhum. Eu vou pontuar aqui, Davi, só para o pessoal que está nos escutando ter um contexto maior. Claro. É o seguinte, o TCU, eu já falei um pouco disso no primeiro bloco, ele foi considerado, né, o melhor órgão da administração pública para se trabalhar, né? Então, ele é considerado hoje assim, um dos nirvanas, né? Talvez ele só perca aí pro Senado, e mesmo assim tem gente que ainda duvida, né? E o que o André falou também sobre a prova de 2009, o TCU veio fazendo uma sequência de provas, né, em 2007, 2008, 2009, que foi a carnificina, né, foi briga de foice em cabine telefônica, e a foice morreu na cabine, né? E aí foi até 2010, né? Então, assim, teve esse cenário, nessa janela, e lembrando que a prova é a prova do CESP, né? E o André, assim, a gente aproveitar essa oportunidade para falar um fato interessante, né? Porque a próxima etapa seria a gente perguntar sobre as dificuldades da prova, o que é mais pesado, o que não é. O TCU é uma prova que pede muito a parte de governança, apesar do técnico ser difícil também, mas pede muito, o André sabe disso. COBIT, AIT, a mistureba, como é que um casa com o outro, os processos e etc. E o André, né? Me corrija se eu estiver enganado, André, você... Na primeira fase ficou bem aquém das vagas, né? E aí você veio lá igual a Fênix lá, tirou um notaço na discursiva e caiu dentro das vagas, não foi isso? Foi realmente, pra mim foi Deus, né? Realmente me colocou lá, porque... Dá uma ideia da precisão dos números. Você estava em qual colocação e você voltou para qual colocação por causa da redação? Eram 19 vagas, né? Inicialmente, né? Eu tinha ficado inicialmente, eu acho que em 50ª, uma coisa assim. Pela nota do objetivo, né? Putz, mitou. Aí com as redações... Vai andar sobre as águas, Andrezão. Cara, foi muito legal, porque aí com as redações, eu tive a oportunidade de ser o primeiro nas redações, né? E aí eu fui pra 18º, se eu não me engano. Cara, deu um salto quântico, bicho. Não, ainda teve os recursos, e eu ainda entrei com o recurso, ainda ganhei e fui pra 15º. Então foi uma experiência muito legal, assim, né?
Isso aí, Davi, eu tô fazendo questão de pontuar, porque um belo dia a gente vai tratar disso aqui, mas é uma coisa que eu sou evangelista, né, dessa parte, que é o aluno tem que saber fazer redação. Ah, eu não gosto, eu odeio, eu não sei o quê. Mas você vê na história do André o que isso representou, né? O cara estava completamente desenganado e voltou à vida ali na massagem cardíaca feita na redação, né? Pois é, e é muito comum, aí eu sou testemunha viva disso, é muito comum o cara só deixar para fazer redação na véspera da prova, né? Faltando aí um mês, ou nem isso, né? Não treina a redação. Então você tem que ter na sua rotina de estudo, pelo menos aí, uma redação por semana, para criar o hábito. Eu lembro que quando eu comecei a estudar Polícia Federal, e eu falei assim, poxa, deixa eu fazer uma redação aqui, bicho, doía a mão, porque a gente é da área de informática e você só usa teclado. Exato. Praticamente mal faz a rúbrica, e a rúbrica vai mudando cada vez que você assina, porque você não tem um hábito de fazer. Então isso aí é vital para aprovação. Eu sou mais agressivo, né? Eu sou mais agressivo e aí eu vou dizer que o aluno não faz redação, né? Assim, é impressionante como ninguém faz redação. Ninguém faz. Quer chegar, é igual na Polícia Federal, o cara quer pular na piscina e quer saber nadar na hora, aí se afoga, né? O Walter, eu diria o seguinte, assim, a questão da leitura e da escrita, em geral, né? Como professor universitário e tenho a habilidade aí de corrigir várias provas e tal, é terrível para o pessoal de TI. Às vezes a gente conta ótimos programadores, o pessoal ótimo de segurança da informação, você vai ler o texto do cara, dá dó. Raiva, dó e um monte de outros sentimentos. Vocês me permitem fazer um comentário? Rapidinho, eu conheço uma pessoa, não vou falar quem é, mas assim, ela me falou de algumas provas, né, da fase dissertativa, um professor, né, que ele corrigiu. Então ele corrigiu as provas de um órgão nível federal grande, e aí ele tinha 3 pontos, né? A redação era corrigida por partes, então tinha um professor de português que tinha lá 4 pontos para distribuir, um outro professor de português que falava da coerência, e a parte técnica era corrigida por um professor. Então ele tinha 3 pontos para distribuir, e ele falou que a média de 500 redações foi 0,6 de 3 pontos. Ele só deu nota máxima para 2 de 500 redações. Então a redação na língua portuguesa é um diferencial para o pessoal de TI, o pessoal não entende isso, né? Eu queria fazer um comentário em relação a essa questão de redação, claro, né? Muitas pessoas da área de TI têm até uma certa ojeriza em relação a essa questão de escrever bem, né? O pessoal acha que um verdadeiro cara que entende de tecnologia é um cara que só mete mão em código e faz acontece, e escrever para fraco, né? Tem muita gente que acha isso mesmo, que pensa assim mesmo. E eu acho importante frisar isso, cara. No meu dia a dia, a escrita é algo fundamental. A gente tem que parar de ter aquela ideia de que o cara da TI é aquele cara que fica enfurnado na sala, porque nós somos gestores, né? E um gestor, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber escrever bem. Isso aí, cara, no ambiente de trabalho, uma pessoa que não escreve bem, realmente, vocês sabem, né? É um fato que queima a pessoa, né? Talvez isso seja importante para o pessoal que quer o TCU, até pelo que o Walter já falou, né? Que o TCU acaba dando muita importância para a área de governança. Você usou a palavra gestor aí no seu discurso agora há pouco. Falou de como a redação lhe foi útil, né? Então, pelo que eu estou ouvindo aqui, tu indica que quem realmente quer o TCU, ou vai fazer essa prova aí, e quer ter boa chance de ganhar, de passar, de ser aprovado, não pode deixar de lado essa questão aí, né? Olha só, gente, só pra gente encaminhar aqui, porque o papo tá rendendo, nós já estamos estourando nosso tempo. Professor Walter, faça aí sua consideração pra gente encerrar esse segundo bloco que realmente está muito bom. Diga aí. O André já está fazendo uma ponte aí, né? Acabou, por acaso, fazendo a ponte, né? Para que a gente vai falar no terceiro bloco sobre o dia a dia do TCU, né? Então ele já falou que como que ele lida lá, que no caso o texto é importante. Como a gente vai fechar esse bloco que está focado na preparação para a prova, eu queria que o André fechasse aí para a gente, aí, rapidamente, né, qual o recado que ele mandaria para quem está se preparando agora para o TCU, com foco nas matérias, assim. Então, rapidinho aí, André, fala para a gente o que o cara tem que focar e qual que foi o seu diferencial, assim, se já falou da redação, mas outros diferenciais que possam ajudar o aluno para poder passar na prova. Na sequência, o Davi encerra aí o bloco para a gente.
Beleza, eu durante o meu início dos estudos, eu fiz vários resumos, eu fazia muito mapa mental. Então eu gastei mais ou menos uns 6 meses da minha formação de estudo, sim, só fazendo mapa mental, só fazendo, vamos dizer assim, a teoria, né? Depois desse tempo eu comecei a só fazer exercício. Então eu posso dizer para você que quando eu fui fazer a prova do TCU em 2010, eu já tinha feito todos os exercícios do CESP de TI desde 2005, eu posso dizer isso para você. Então, quando você foca muito em fazer exercício, a prova parece que não é uma novidade. Quando você chega na prova, parece que você já viu aquilo alguma vez antes. Então, a dica que eu dou é o cara realmente estudar, se preocupar em fazer resumo, né? Porque a gente sabe que no dia a dia o cara não vai conseguir ler livro, né? Imagina, a TI é uma área muito, muito grande, né? Se você for ficar lendo livro de tudo, você vai demorar 20 anos para estudar para a prova. Então, você fazer resumo, você focar em exercício, eu acho que para mim foi fundamental. Olha, essa última fala sua aí, nosso amigo Abraham Lincoln resume da seguinte forma: se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, passaria as 6 primeiras afiando o machado. É como você foi perfeito, muito feliz nessa sua colocação, porque a gente precisa não gastar, mas investir tempo fazendo uma boa base e caindo para dentro com todas as forças, operando na voadora, como diz um amigo meu, em cima das questões. Olha só, esse bloco se encerra, a gente estourou um pouquinho aqui porque rolou uma empolgada. Já já a gente volta aí falando um pouquinho do dia a dia do TCU. Não saia daí. Beijo, tchau. Sejam muito bem-vindos ao ProvasCast, o primeiro e único podcast para concurseiros de TI no Brasil. Nesta primeira temporada, eu, professor Davi Durães, e os professores Walter Cunha e Luiz Cláudio estaremos tratando de assuntos essenciais para todo e qualquer concurseiro. Neste último bloco, nosso amigo André Torres conta um pouco do seu dia a dia de trabalho no TCU. Lembramos que você pode baixar todos os episódios, fazer comentários e sugerir novos temas acessando nosso site www.provasdeti.com.br. Maravilha, gente! Vamos agora retomar o nosso terceiro bloco com o nosso colega, nosso amigo André Torres, auditor de controle externo do TCU e que está trazendo para a gente aqui todas essas informações a respeito desse órgão tão concorrido. André, conta pra gente aí como é o dia a dia do Tribunal de Contas da União. Fala aí como é a sua rotina, o que é que aquele que nos ouve agora, o que é que o concurseiro que está na labuta aí vai encontrar logo após a sua posse. Diga aí. Bom, eu sou um grande fã do TCU. Eu amo onde eu trabalho, eu amo o lugar onde eu trabalho. O TCU é um lugar excelente, não é à toa que até o Walter comentou aí, né? Esse ano teve a honra de ganhar o prêmio da revista Você S.A., né? Foi eleita a melhor instituição pública para se trabalhar no Brasil. E isso não é à toa, né? Isso aí tem que ter uma explicação. E eu posso dizer que o ambiente que eu trabalho é um ambiente excelente, meus colegas são maravilhosos. Como o pessoal já deve saber, nosso trabalho são 7 horas corridas, né? Tem banco de horas, banco de horas, exatamente. Então, assim, lógico, na medida do possível, a gente que faz o nosso próprio horário, né? Claro que tem que ter uma adequação, né? Não é uma bagunça, mas é muito tranquilo em relação a isso. O pessoal isso aí já é institucionalizado, né? Essa questão do banco de horas é uma coisa tranquila. Nós temos também o trabalho em casa, às vezes, quando eu quero, quando eu preciso. Exatamente, quando eu quero, quando eu preciso, e isso já está regulamentado em lei agora, né? Quer dizer, home office, eu não acredito nisso. Nós temos. Essa pra mim é nova também, não sabia disso não, André. Ô Davi, tu tá falando do TCU, bicho, tu não tá falando aí do negócio aí. Deixa quieto. Abafa isso aí que... Bicho, quando eu vou lá, eu de vez em quando eu tenho que ir lá no TCU, né? Os caras têm que me botar pra fora, porque senão eu fico lá dentro, entendeu? Assim, é mesmo? Até cara. O refeitório dos caras é bonito, porra. Até o refeitório. Tem pudim no refeitório. Não, você tá de brincadeira. Todo dia. Não, você tá de sacanagem. Tem pudim.
Olha, pessoa esse podcast vai aumentar o número de inscritos do TCU em pelo menos 52%. Depois da... André, deixa eu fazer uma pergunta falar. então. Seu dia a dia de trabalho, tecnicamente falando, assim, sobre os projetos, né? O que você está fazendo, o que uma pessoa que passa para a área de TI do TCU pode esperar se envolver? Bom, o meu concurso foi para a área de TI, e originalmente eu era da área de desenvolvimento, né? Eu sempre fui da área de desenvolvimento, mas quando eu entrei lá, me colocaram na infra. Eu até achei estranho, falei, o que estão querendo comigo na infra, né? Mas É que você aprendesse um pouquinho de pois infra, é. né? Eu fiquei na época assim, não entendi direito, né? Mas aceitei o desafio, claro, né? E hoje, eu nem sei se eu quero voltar mais para o desenvolvimento, eu estou bem lá. Mas no meu dia a dia eu trabalho na área de redes, né? Eu tô hoje até como chefe substituto, o chefe atual está viajando, então eu estou segurando uma bronca lá. Então a gente tem uma equipe de 8 servidores nossos, né? Que cuida dessa área de redes do Brasil todo, né? O TCU tem unidades em todas as capitais do Brasil, dos estados. E aí nosso trabalho é técnico, é na área de redes, tem uma série de soluções que a gente sustenta. A gente também trabalha muito com contratação, né? E o interessante da contratação é que alguns órgãos têm medo de ser auditado pelo TCU, né? E a gente, quando faz uma contratação, a gente não tem medo porque a gente tem certeza que vai ser auditado pelo TCU. Né? Aí fica... Aí não tem jeito, né? Então a gente tem o controle interno, né? Então, assim, os nossos contratos a gente costuma ser muito cuidadoso, né? Porque sabe que, inclusive, é vitrine, né? Tem gente que copia nossos contratos, assim, copia e cola, né? Então, uma besteira que a gente faz, ela tem o poder de se propagar para a administração pública todinha. Né? Isso é interessante, Davi, colocar, porque o TCU realmente é a vitrine, tá? Isso é bem como o André falou. O que os órgãos de controle fazem, aí o TCU com mais expressão e a CGU também em outro nível, mas o que eles fazem é replicado automaticamente na esplanada, né? Inclusive os erros de português que sair, você vê lá, ó, o cara aqui copiou aqui, ó, até a vírgula lá, tá lá, o cara, ó, isso aqui foi meu, porque a vírgula tá lá, né? Agora, André, eu queria que você falasse o seguinte, assim, porque o que acontece? Você colocou isso um pouco no segundo bloco, mas assim, é uma coisa que eu lido muito com o pessoal, que o cara às vezes foca no órgão, né, com um determinado objetivo, e ele acha que o objetivo dele é o objetivo do órgão, né? Ele cria uma ideia na cabeça dele e ele vai para lá e acha que é. Então você está me dizendo o seguinte, olha, eu estou trabalhando na área técnica, claro, tem uma parte técnica, etc. Mas eu sou um gestor, né? Eu acabo sendo um gestor, sou bem pago para ser gestor, né? Então eu preciso escrever, eu preciso ter ideia de normativo, preciso ter ideia de lei. E é uma coisa que é difícil de você falar para um cara de tecnologia. Ele acha que vai chegar lá e vai escovar bit o dia inteiro, né? Então, assim, eu queria que você passasse um pouquinho sobre isso, né? Para desmistificar um pouco, né? Até porque nós somos gestores públicos, né? A gente tem que tratar de acordo com o normativo legal, né? Bem colocado aí, Walter. Realmente as pessoas hoje têm uma noção que o cara da TI é um escovador de bit, né? E eu acredito que essa visão tá ultrapassada, né? A gente sabe que hoje se o governo, se a gente quer fazer uma escovação simples de bit, a gente pode fazer um contrato e pagar até menos para isso, né? A gente está falando aqui de servidores que são bem remunerados, então a gente não pode esperar que a gente vai fazer um trabalho assim simples, né? A gente vai fazer um trabalho difícil mesmo, um trabalho de gestor, como você colocou. E o nosso salário justifica a gente ter uma responsabilidade alta, não é verdade? Então essa visão aí que você colocou mesmo, né? De cara achar que vai escovar bit, isso aí tá ultrapassado. Isso aí a pessoa que está estudando hoje, ela tem que ter a tranquilidade de saber que ela vai trabalhar com coisas de alto nível mesmo, de gestão, vai escrever muito, vai invariavelmente participar de licitação, vai ter que entender de direito administrativo. Hoje o cara de TI não é um cara que é só técnico, ele é um cara que entende de direito, é um cara que a nossa área está cada vez mais transversal, né? A gente está hoje as instituições não sabem se diferenciar a TI do negócio, né? Então cada vez mais a gente está dentro do negócio. É engraçado que você fala isso, com certeza isso reverbera também na mente do professor LC. Tô dando agora tô lendo o pensamento, porque
eu também sou de sala de aula, eu sou professor universitário, e quando a gente fala isso para o aluno, quem diz assim, rapaz, vocês são pagos para pensar, vocês precisam, quando você olha para uma prova e vê que o cara não consegue escrever, e você lida no ensino superior com analfabetismo funcional, e a gente diz assim, pessoas, vocês precisam ler, porque o mundo vai cobrar isso de vocês. E você trazendo isso para a gente, mostra que no serviço público é até pior, porque você, como o TCU aí tá, né, fazendo jurisprudência com seus próprios atos, né? Seu trabalho reverbera em toda a administração pública. Então, professor EC, talvez você colabore comigo nisso, quando a gente fala para o aluno, e não só no aluno dentro da universidade, mas o aluno de cursinho, o aluno de concursando, o concurseiro, que ele precisa se socializar no sentido de buscar informação, de estar antenado com o que está acontecendo no país. Ou seja, tudo isso é um somatório de fatores que faz com que você seja um bom profissional, seja na administração pública, seja na iniciativa privada, seja até mesmo durante sua aprovação, porque uma coisa que a gente falou até no último bloco é com relação à pertinência temática das redações. O cara vai fazer uma redação sobre o tema do que ele está lidando. Então, é um negócio muito, muito louco isso aí. Eu tenho uma pergunta. Tu vai perguntar agora, Alice? Não, mas pode falar. A minha pergunta é aquela, né? Como a gente perguntou lá pro Felipe, lá da DataPrev, tá? A gente sabe que o TCU, ele é hoje o órgão, né? Segundo a VCCA, o melhor órgão. Mas assim, Felipe, no caso, André, eu queria saber se você, o que você acha assim, que ainda tem a melhorar, né, no TCU, pra gente também, porque senão o podcast fica parecendo que é uma propaganda, né, apenas para chamar candidatos, né? Então a gente sempre trata desse aspecto assim, o que ainda tem para melhorar, naquela ideia, né, de que o órgão pode sempre melhorar e a gente não está vendendo aqui um país das maravilhas, né? Essa pergunta é muito interessante, porque no caso, eu não sei se esse problema é só do TCU, eu acho que não é. Mas hoje a gente tem a carreira de TI hoje, eu acho que a nossa capacidade, os profissionais de TI são pessoas muito capazes. Você pega um profissional de TI e coloca ele numa área, o cara realmente tem a capacidade de muitas vezes produzir muita coisa interessante, né, com a tecnologia. E eu vejo que às vezes a gente não se valoriza como profissional de TI. Então às vezes a gente se acha pior do que o cara que está fazendo o trabalho e a gente não vê a nossa importância. Hoje eu considero, como eu falei antes, né, a TI ela está misturada no negócio. Hoje, por exemplo, você pega uma instituição tipo o Banco do Brasil, você não sabe dizer se o Banco do Brasil é uma empresa de TI ou uma empresa de banco. Porque o que a gente praticamente usa é TI, a gente usa o dia inteiro, é o site do Banco do Brasil, aí o que a gente gosta do banco é da tecnologia que ele dá pra gente, né? Então hoje o negócio está se misturando muito com a TI. E muitas vezes eu vejo uma resistência no próprio TCU disso, né? Em relação à carreira, o pessoal fica querendo muitas vezes desvalorizar os profissionais de TI, fica querendo fazer uma diferenciação com os profissionais de TI, né? E isso é prejudicial para o TCU e muitas vezes a gente tem esse problema lá. Mas eu acredito que, se Deus quiser, isso está sendo resolvido, está sendo conversado e isso não faz do TCU um lugar ruim para se trabalhar. Mas é uma coisa que a gente tem a melhorar muito, é esse relacionamento da TI com o negócio lá. Maravilha. André, deixa eu fazer uma perguntinha também, acabou ficando esquecido lá, eu queria perguntar isso, acabei me esquecendo. Você falou que o TCU tem unidades em praticamente todas as capitais do Brasil, né? É isso, né? Exato. Com relação à alocação aí depois de aprovado, a perspectiva de quem for aprovado nesse próximo concurso, etc. Como é que é? Vocês viajam bastante? Vocês atuam em várias cidades? Ou quem está alocado em uma cidade acaba ficando só ali mesmo? Perspectiva de movimentação, como é que funcionam essas coisas todas? Pois exatamente como eu estou falando, esse é um dos pontos que eu reclamo, vamos dizer assim, do tribunal. Uhum. A pessoa que ela é aprovada no concurso nosso, ela é alocada para ficar em Brasília e ponto final. Uhum. Então isso é uma coisa que a gente briga muito lá, porque a gente tem secretarias nos estados e eles não reconhecem que um cara da TI deve estar no estado. Eles acham que todo mundo da TI deve estar em Brasília. E essa é uma briga constante nossa lá dentro, porque os concursos de remoção, eles não abrem pra gente e essa é uma briga grande, né? Então, a pessoa, o colega que está estudando aí para entrar na área de TI, ele não pode ter expectativa de sair daqui de Brasília. Vai para Brasília. Vai para Brasília fatalmente. Isso daí é muito importante, o André ter colocado com essa sobriedade, com essa franqueza, pessoal, porque eu tive casos, não vou citar nome também, de alunos meus, né?
que às vezes você vai naquela pilha, o TCU é o melhor de todos, então eu vou pra lá. Só que assim, o cara tem alguns objetivos pessoais. Por exemplo, que ele citou, eu quero voltar de repente pra minha capital. E assim, muita gente não sabe, o André acabou de falar, mas muita gente sabe. E o que ocorre? O cara vai, passa, o André deve ter conhecido o colega dele que pediu baixa branca, né? Ele chegou, vai ficar em Brasília, ele, mas eu tenho que ficar em Brasília? Tem, pô, mas era pra ir pra Brasília. Mas eu não queria Brasília. Mas eu queria me movimentar, mas não pode. Aí, mas isso você já sabia. Mas então eu vou embora. Você deve conhecer um colega nosso que ele foi embora, né? Guerreiro esse aí, viu? Ele pegou, chegou lá, ou seja, ele remou. Ele remou, e quando conseguiu o objetivo, falou, mas esse não era o meu objetivo. Pô, então por que tu correu tanto? Porque, exatamente, pessoal, você tem que tomar cuidado, eu tô falando agora para nossos espectadores, que concurso não é jogo, pessoal, é uma vida, né? Então, o jogo é aquele negócio, eu quero atingir o estágio máximo, aí o cara, o estágio máximo é o TCU, mas de repente o TCU não tá de acordo com o objetivo de vida, por exemplo, o caso da remoção. Então, se vocês forem fazer, né, de acordo com o André, que tá lá dentro, pode falar pra gente, cuidado, passou Brasília, né? Não adianta depois reclamar, né? O cara ficar lá reclamando porque tá em Brasília. Poxa, você é um voluntário, você foi para lá, você fez um concurso difícil para poder entrar. Então a culpa, se tem alguma culpa de alguém, se você está numa coisa que você não quer, é sua e não do órgão, tá? Isso é muito importante estar falando Maravilha, agora, esclarecido tá? Aí esse ponto importantíssimo. Nós já estamos aqui com o tempo também já em cima do laço. Eu queria já engatilhar nossas considerações finais, mas antes, só fechando esse tema que você está falando, e a gente já comentou isso aqui em off, muitas vezes o concurseiro, ele, ao longo do processo de seleção, ele sequer lê o edital. Então, sequer, isso que você está falando, Walter, é fundamental. Esse é um projeto de vida. E a gente precisa conhecer as regras do jogo. Poxa, eu não sabia que ia ter que ter isso. Você investe tempo, você investe sua saúde, você abdica de sua família. É um negócio bem complicado. Vamos caminhar então, senhores, aqui para a nossa reta final. E, Walter, uma última pergunta, professor LC, vamos lá. Na realidade, eu já vou fazer minhas considerações finais, né, que já está avançado. Gostaria apenas de agradecer imensamente ao André, né, a gente era para ter feito esse podcast já há um tempo, mas aí teve alguns problemas técnicos. O André prontamente se propôs a ter a agenda dele para a gente de novo. É um cara que eu sinto orgulho, né? Um cara que tem um histórico de vida aí, conseguiu chegar onde queria, tá aí contando pra gente. E André, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá? E como palavra final, brigadão aí LC, brigadão Davi, a gente se encontra no próximo ProvasCast e para os nossos alunos aí, espero vocês no próximo capítulo. Professor LC, suas considerações aí, por favor. Então, da mesma forma, eu quero agradecer bastante aí o André por ter aceitado o nosso convite, pelo retorno que a gente tem do pessoal que participa das listas, né, do itinerante, da lista TI Master, ou até mesmo um outro comentário que o pessoal coloca lá no Provas de TI. A gente vê que uma dúvida recorrente do concurseiro, principalmente daqueles que estão começando a estudar, é como é que é o órgão, né? Eu recebo vários e-mails fazendo essa pergunta, porque às vezes não é tão simples assim para a pessoa que está lá na sua casa ou em algum lugar do Brasil estudando para um determinado concurso. Ele tem aquela ideia de que o TCU é assim, de que o Bacen é assado, e normalmente ele ouve só as coisas boas. E esse podcast, tudo que você falou pra gente hoje, André, ele acaba ajudando, né, o concurseiro, né, a entender um pouquinho o que é o órgão, né? Esse é o nosso objetivo. Então, foi um prazer e até a próxima, né? Andrezão, muito obrigado pela sua participação. Diga aí o seu alô pra galera, dê seu tchau, se despeça da gente. Agora, deixando aí um pouco de saudade, claro que a gente vai trazer você aqui em outra oportunidade para trazer um pouco mais da sua experiência de concurseiro, que não é pouca. Diga lá, Andrezão. Bom, quero agradecer imensamente ao Walter, que eu conheço pessoalmente, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Para mim é um prazer poder ajudar, poder responder e poder participar também desse projeto de vocês, né? Na prova de TI, tudo que vocês têm feito aí pelos colegas concurseiros, e me colocar à disposição, se vocês precisarem aí, se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês e até a próxima oportunidade. Valeu, gente, um abraço, tchau!